Léo Pereira é um outro jogador desse que está vivendo essa grande fase com a camisa do Flamengo, né, Rafa? Felizmente demorou menos para ter essa boa fase do que o Rodinei, que demorou 5, 6 anos. Mas não dá para negar que o Léo Pereira tem sido um dos destaques aí, que inclusive ele ficou fora da final de 2021. E o Léo Pereira agora ele promove a sua revolução no Flamengo para tentar mudar o seu patamar no futebol, né? E hoje é um dos titulares elogiados do técnico Dorival Júnior e também da torcida, e é o zagueiro que não atuou na última decisão da Copa porque estava suspenso, né? E por isso ficou fora daquela final de 2021. E agora, né, amanhã ou daqui a 1h30, né, a partir de 1h30, hoje, tem a chance aí de se tornar campeão da América vestindo o manto sagrado. Rafa, quero saber a sua avaliação individual sobre Léo Pereira, da mesma forma que você fez com o Rodinei aí, para a gente, de fato, saber a sua opinião sobre a importância que o Léo Pereira ganhou, não só para o time do Flamengo, mas principalmente para nós, porque a gente já viveu um momento agora nessa fase do Léo Pereira, da gente falar assim, pô, o Léo Pereira vai entrar pendurado, ele não pode tomar o segundo cartão de jeito nenhum, pelo amor de Deus, ele é imprescindível. Chegamos a essa fase. Eu confesso que eu não esperava passar por isso. Fico feliz, inclusive. Pô, na pergunta você falou de história de redenção, né, cara? Cara, eu acho isso muito legal do futebol, cara. Eu acho que o futebol, o futebol ele conta essas histórias, né? Daquele jogador que ninguém dava nada por ele. Você lembrou aí, na final do ano passado, ele aplica uma cotovelada dentro da área no jogo contra o Barcelona de Guayaquil, toma uma suspensão, não joga a final. E o mais curioso... Pô, a torcida se revolta com a atitude dele, mas, por outro lado, pensa assim, bom, pelo menos ele não estará em campo. Então, aquilo ali teve um lado bom, quer dizer, não teremos que aturar o Léo Pereira jogando uma final de Libertadores. Essa era a nossa visão na época e nós estávamos certos, porque aquele Léo Pereira ali não tinha condição nenhuma de jogar nem os outros jogos. Era um jogador lento, era um jogador altamente disperso, era um jogador irregular, era um jogador sem confiança, e aí essa virada de chave dele, cara, poucas vezes, se eu tiver que pegar, na minha lembrança, de jogadores que passaram pelo Flamengo, e aí, sobretudo, jogadores formados, tá? Eu vou dar um desconto nos garotos que estão subindo, que tem uma oscilação. Eu acho que eu nunca vi um jogador que teve uma oscilação tão grande, de passar a ser um zagueiro que eu não queria nem ver pintado de ouro, que eu queria que fosse dado de graça só para o Flamengo não ter que arcar com salários, para ser um zagueiro que eu acho totalmente confiável, que é o caso do Léo Pereira hoje. Essa variação dele é muito impressionante. Hoje, o Léo Pereira, aquele jogador disperso, sem personalidade, hoje ele é inclusive um zagueiro construtor. Ele é um zagueiro que, se está todo mundo um encaixe muito individual, ele abre espaço, ele consegue fazer uma virada de jogo. No jogo mesmo lá contra o Corinthians, ele consegue fazer um cruzamento para o Everton Ribeiro traz para o meio, o Gabigol bate de chapa, quase sai um golaço do Flamengo. É um cara que está dando bons lançamentos, bom passe, se recuperando bem no combate. Hoje o Léo Pereira, vamos dizer assim, é um zagueiro acima de qualquer suspeita. Hoje ele é um zagueiro que a gente pode confiar, cara. E essa história é muito legal, cara. Essa história é muito legal e muito improvável, cara. Eu não imaginava. Por tudo que eu vi do Léo Pereira, depois do que eu vi, a tragédia que foi 2020, a tragédia que foi 2021, começou mal 2022. A virada de chave de vários jogadores desse elenco, inclusive do Léo Pereira, é a transição com o Dorival. Que aí o time começa a se encaixar, e aí é lógico, num time encaixado é muito mais fácil você mostrar sua capacidade individual. Dentro daquele time encaixado, o Léo Pereira começa a jogar e, assim, é outro jogador. Se eu falei aqui que daqui a alguns anos, quando a gente falar de 2022, a gente vai ter que falar de um dos pilares dessa zaga, que é o Léo Pereira. Que bom que a gente teve paciência. Eu nem sei se a gente vai sempre poder esperar 2 anos e meio para um cara começar a jogar futebol. Eu não sei se isso é financeiramente viável para um clube, não é. Mas já que a gente não se livrou dele, talvez porque não houve proposta.
Talvez porque as inúmeras propostas que foram especuladas não eram aquilo que a gente... não era aquilo que o Flamengo esperava. Ou era uma merreca. Não veio ninguém com grana mesmo. Se viesse alguém com uma grana mesmo... Teve a do Cruz Azul, né? Que o Marcos Braz falou. A gente teve uma proposta pelo Léo Pereira que não foi boa. Lembra que o Marcos Braz falou isso uma vez? A gente assim, ó, vai, igual o Arão 2019. Aquele dia, o Marcos Braz botou ele à venda. Sim. Quando o Marcos Braz fala isso, ele bota o jogador à venda. Ele coloca valor. Ele só falou, só não me vem aqui com a merreca. Porque naquele momento ali ele estava à venda. Mas acabou não saindo do Flamengo. E, pô, esse ano dele foi sensacional. Que bom, talvez o Flamengo não tenha vendido, porque muitas vezes o Flamengo se apega ao preço de compra. E aí não sei se, para não dizer que perdeu dinheiro, alguma coisa do tipo, eu vejo o Flamengo fixar o valor de venda do jogador muito a partir do valor de compra. Isso é errado. Às vezes o jogador se desvaloriza. O simples passar do contrato, pelo menos contabilmente, desvaloriza o jogador. Porque se antes ele tinha 5 anos de contrato, agora ele tem 4, 3, 2. Mas eu acho que por uma dessas coisas do destino, ele acabou não saindo do Flamengo quando todo mundo queria que ele saísse. E hoje o cara tá, talvez, Arthur, para ser o melhor zagueiro dessa Libertadores. Da campanha, né? Também. Por tudo que fez. Acho que o Davi Luiz é um cara, talvez, mais importante para o grupo e tal, mas em alguns momentos é inegável dizer que o Léo Pereira foi, inclusive, melhor que o Davi Luiz. Foi muito importante também. Concordo, Rafa. Teve até o Rod Oliver colocou no chat que eu concordo com ele, né? Quando você fala da paciência, eu até fiz assim com a mão, ó. Porque nesse ponto eu discordo. Para mim, eu acho que ninguém teve paciência com o Léo Pereira. Ninguém teve paciência. A diferença é que a gente teve que ter paciência. A gente teve que aturar o Léo Pereira porque a gente não conseguiu tirar ele do Flamengo. A gente não conseguiu empurrar ele para fora. Se a gente tivesse o poder, se a torcida tivesse o poder de ir lá no Ninho e todo mundo empurrando o cara para a saída, a gente teria feito com o Léo Pereira. Da mesma forma que a gente teria feito com o Arão em 2019. Eu me lembro, assim, perfeitamente de 2019, eu chegar numa live, de eu criar a live e o tema da live era Olympiacos faz proposta por o Ilharão. Flamengo recusa porque era pouco. Eu falava, não é pouco não, é de graça, leva. Eu me recordo dessa frase. A proposta por Olympiacos, eu falei, de graça. Tem que pagar o Olympiacos para levar, inclusive. Paga. E aí se tornou um jogador importante de 2019. Ficou marcado naquele 2019. Da mesma forma que o Léo Pereira pode se marcar em 2022. Então, eu acho que são situações semelhantes. Por isso que eu achei muito legal essa recuperação, essa redenção. E, porra, são jogadores como ele que merecem ainda mais esse título. Principalmente em cima do ex-clube. Aí tá uma... Se isso não te motiva, irmão, eu não sei, cara, mais o que te motiva. Ele tá motivado. Ele tá motivado. Tá. Para mim, por exemplo, aquela cena dele atravessando o Maracanã de joelhos, para mim aquilo ali não é marketing. Não, aquilo ali é natural. Para mim aquilo é natural.